E hoje é um chapter muito especial, porque estamos com a presença aqui. Lua, senta aqui, então. É, Geraldine. Ih, ué, tá ótimo. Tá ok? Ronald, você pode sentar ali, tá? E você tá ali, ó. Eu tô de porteira ali. Durante a palestra, pessoal, manter o microfone no mudo, tá? Muito obrigado a todos. E o Vitor chegou. Ronald, volta tudo, Ronald. Volta tudo. Não, vou deixar, eu fiz aqui. Não, mas aí... Vitor Ria, Geraldine. Dai, senta lá, então. Senta. Zé, senta ali. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo seu esforço aí, pelo seu voluntariado aí de traduzir o Michael para a gente. Valeu. Gente, então eu vou falar. Eu vou falar, você traduz. Vamos usar isso aqui, porque tem mais gente querendo participar. Então vocês ficam dobra de tamanho. Então fica aí, fica de pé se puder. Então vamos lá, gente. Ao vivo. Fica em pé aqui, ó. Sai do mindset da escassez. Fica em pé aqui, ó. Primeiro acender essa. Não, agora já foi, tá começando, tá? Me falaram que só podia usar essa sala, não podia usar outra, eu não sei. Explica pra ele que só podia usar. Me falaram que só podia usar essa sala e não a outra. É, por favor. Ah, ok. Então, tudo bem? Vocês podem ficar aqui? Sim. Beleza, então tá. Ah, não, então. Pega uma cadeira, por favor, para ela colocar aqui. Você pode pegar, que eu estou apresentando aqui. Gratidão. Uma luz forte. Mas aí. Acende essa luz. Gente, então já tá. Pagar essa? Deixa eu pagar essa. Então, vê se melhora. Melhorou, Flúvios? Espera aí. Não. Tem que acender. Acende para mim, por favor, aqui, Leonardo. Tá bom assim. Tá bom assim? É porque essa luz aqui é que não dá. Aí ficou. Não, mas aqui não dá para eles. Tá bom assim. Bem, então fazer a apresentação. Tá bom. Agora. Welcome. Vai lá. Bem, gente, então agora eu vou dar realmente as boas-vindas, oficialmente. Você pode traduzir se quiser. Então, muito bem-vindos a esse chapter especial, com a presença do nosso querido Michael Hall e com a nossa primeira-dama, que é a esposa dele, Geraldine. Não sei se é a esposa. Tá aqui, diretamente das Filipinas, aqui no Brasil, acompanhando o PCMC também com a gente. E hoje teremos uma palestra com o Michael, onde ele vai falar mais sobre o pensamento crítico. Enfim, ele vai ficar 1 hora aqui com a gente conversando sobre esse pensamento. E é um curso que vai ter em abril do ano que vem. Vai ser o primeiro curso com o Michael Hall, Pensamento Crítico. Então, quero dar aqui as boas-vindas, pedir uma salva de palmas para o nosso querido Michael Hall. E depois da palestra dele, teremos a sessão de Metacoach com o Matheus e o Benchmark com o Fábio, online. Bem-vindos. Aqui. Gente, importante, o Mike vai falar inglês, que vai traduzir o Vitor, e eu vou deixar o microfone com o Vitor, para que todos possam ouvir a tradução em português. Okay. Ok, bem-vindos ao primeiro curso de vocês em pensamento crítico. Como ser um ótimo pensador. A primeira pergunta que deve surgir é a respeito do pensar em si mesmo, o pensamento em si. Alguns de vocês talvez tenham lido algo do que eu escrevi. Mas é uma coisa realmente chocante, assustadora.
A maior parte das pessoas, enquanto estão usando o cérebro, não estão pensando. So just imagine that. Então, imagina só isso. Coaching, Você está lá fazendo, você está fazendo o seu processo de coaching, o cliente está falando, client isn't thinking. mas o cliente não está pensando. So we've got a lot of false thinking. Nós temos vários falsos pensamentos ou falsos pensares, pseudo-pensamentos. What would be some categories of false thinking? Quais seriam, então, algumas categorias de pseudo-pensamentos? A person's on automatic, Uma pessoa está no modo automático, so they're responding, eles estão simplesmente respondendo, but it's on automatic. mas estão no processo automático. If you stop them, E se você os impedisse, por exemplo, e dissesse, do you hear what you just said? você ouviu o que você acabou de dizer? They might actually go, Talvez eles digam até, o que eu acabei de falar? because they're on automatic. Porque eles estão no processo automático. They're actually not thinking. Eles não estão nem pensando. In fact, it's an experience all of us can have, do have. Na verdade, é uma experiência que todos nós podemos ter e até temos. We can be talking, A gente pode estar falando, respondendo com as pessoas, actually not thinking. e na verdade, sequer estarmos pensando ou conscientes do que a gente está falando. Does that ring a bell? Faz sentido para vocês? We could, in that automaticness, Nesse processo automático, a gente poderia, por exemplo, be repeating what we've heard. estarmos repetindo algo que a gente já ouviu no So we're passado. just quoting what we've heard. Simplesmente fazendo uma citação sobre algo que a gente já ouvira. We're repeating what mom said, Repetindo o que a mãe falou, o pai falou, culture said. a cultura diz. And so why'd you do that? Então, por que você fez isso? Why is that important? Por que isso é importante? And our response is actually repeating someone else's. E a nossa resposta está repetindo o pensamento de outra pessoa. So that if you stop your client, Então, se você parar o seu cliente num you momento believe that e perguntar, você acredita nisso? might be. Talvez a pessoa pergunte, será que eu acredito? It's like that's the first thought they had. É o primeiro pensamento que eles tiveram na conversa inteira. Agora eles estão usando o cérebro. Será que eu acredito nisso? It could be you're not thinking because you're repeating your own previous thoughts. Talvez você pode não estar pensando porque você está simplesmente repetindo seus próprios pensamentos prévios. Now, this often happens when the words are on the tip of your tongue. Às vezes isso acontece quando as palavras estão na ponta da língua. What do you think about this? O que você acha sobre isso? Think about this. Ah, tô pensando isso. It's like you're not thinking. Você não está nem pensando. You're just downloading Você está só fazendo um processo de download dos pensamentos anteriores que você já tem. And so sometimes you ask a client, Então, às vezes você faz uma pergunta para um cliente, pergunta alguma the coisa. client will say something, O cliente diz alguma coisa and it might sound like that's how a teenager talks. e pode até soar, isso é como um adolescente fala. You ask, how do you feel when you say that? E se você se perguntar, por exemplo, como é que você se sente enquanto você se escuta falando isso? It could be some really old thoughts. Com que idade você parece ter ao você se ouvir falando isso? Pode ser um pensamento muito antigo até, For years. que há anos eles estão repetindo. They're not actually thinking. Então, na verdade, não estão pensando nesse instante. So there's unthinking Existe o despensar ou não pensar, pensamentos de não pensar. so the brain really is not working Então, na verdade, o cérebro simplesmente não está funcionando naquele momento. something out. Está só tocando um disco, tocando as coisas para fora. So first of all, critical thinking, Então, antes de mais nada, em termos de pensamento crítico, actually thinking. o pensar em si já é fundamental. That brings up what is thinking. E o que traz a segunda pergunta, o que é pensar? O que é o pensamento? There could be mental states, Podem haver estados mentais, automatic, estados automáticos, poderia ser um estado, repeating what I've been told, repetir o que eu já ouvi, o que me disseram, downloading previous thoughts. fazer um download de pensamentos anteriores. So Todos esses são estados mentais. activated, Estados mentais ativados naquele momento. not really thinking. Mas a pessoa não está realmente pensando naquele instante. So when you think, when I think, Então, quando você pensa, quando eu penso, usually we're working over an idea. nós estamos trabalhando em cima de uma ideia, quando a gente está realmente turning it pensando. over Estamos virando ela de um lado, olhando por aqui, that way.
And so the mental work Então, o trabalho mental que a gente seeks faz, to understand. nós buscamos compreender essa ideia. So you think when you don't know. Você pensa quando você não sabe sobre algo. You think when you don't know. Você pensa quando você não sabe. Know. Se você sabe, pode ser que venha. Você não precisa pensar. So thinking is in the context of not knowing. Então, pensar existe no contexto do não saber, Confused, do estar confuso, figure it out. do tentar compreender e entender o processo. Wrestling with an idea. Quando você está brigando com uma ideia. And we mostly think with questions. E normalmente nós pensamos por meio de perguntas. Because if I say something, Porque se eu afirmar algo, I'm really not thinking, I'm just expressing. na verdade eu não estou pensando, eu estou só expressando alguma coisa. The thinking occurs before I express. O pensar ocorre antes de eu me expressar. And I'm thinking, what do I really want? Então, perguntar, o que que eu realmente quero? Is that really important to me? Será que isso é realmente importante para mim? How would that affect this person? Como é que isso afetaria essa pessoa? Cost. Quanto vai custar isso? Now I'm thinking. Agora eu estou pensando. We mostly think with questions, Em geral, a gente pensa por meio de perguntas. which if I want my client to think, Dessa forma, se eu quiser que o meu cliente pense, ask questions. eu vou fazer perguntas. And usually questions that they can't answer on particular tone. E normalmente perguntas que eles não sejam capazes de responder na ponta da língua. If they're doing that, Se eles estiverem fazendo esse processar, just download. se eles estiverem respondendo direto, eles estão só fazendo o download, não estão pensando. So isn't that amazing? Isso não é incrível? And now, if I'm going to be a coach E agora, se eu for ser um who coach stimulates people to think through things, que estimula a pessoa a pensar através das coisas, pensar nas coisas, questioning more than anything else, eu vou questionar sobre tudo, acima de falar qualquer coisa. and asking questions that they have to work on. E fazer perguntas que eles precisam trabalhar para achar as respostas. So that begins to kind of identify some of the things to be a good coach. Isso começa a identificar algumas das coisas necessárias para ser um bom coach. So there's uncritical thinking. Existe o pensamento não crítico também. So the next step would be that they're thinking, Então, o próximo passo seria, eles estão pensando, but it's eles estão processando, critical, mas não é feito de uma forma crítica, they're just running with whatever, de modo que eles estão simplesmente levando e correndo com qualquer coisa que esteja na cabeça. instead of even questioning the question, Sequer questionando as próprias questões, questioning their thoughts. questionando seus pensamentos. Actually, we saw some good examples of that today. A gente viu alguns bons exemplos disso hoje. And that's why as a coach, you want to be skeptical. E é por isso que, como coach, você quer ser cético com relação às respostas que você escuta. Take something, Porque se você receber as respostas turn it into a question, e transformá-las em uma pergunta, about it, e fazer perguntas sobre o que você ouviu, from an uncritical standpoint, você está partindo de um pressuposto não crítico. and really it's not going to go anywhere. E, na verdade, às vezes, não vai avançar. Se você partir do pressuposto que tudo que for falado é verdade. So I'm okay with my memory weakening some. Então você escuta, tudo bem que a minha memória vá indo embora ao longo do tempo. Tá tudo bem. At least at that point, I was thinking, Naquele momento não tem ninguém pensando nessa história, nessa conversa. what if that didn't have to be? E se não fosse verdade, se não precisasse ser dessa forma, a memória não precisasse cair? Isso já é uma pergunta. What if we've all got it wrong? E se todos nós tivéssemos compreendido essa ideia You errada? get older, you don't become more forgetful. E se quando você envelhecer, você não ficar mais esquecido? We all have wrong. E se todo mundo tiver entendido errado esse processo? Here's an idea that's beginning to, if a person will go with it. Se a pessoa topar entrar nessa linha de pensamento, é uma ideia que começa a mexer com ela. So this is beginning the process of critical thinking. Isso é o início do processo do pensamento crítico. So, Entendeu? this is the beginning of the process.
Então, esse é o início do processo. And so it gives us some of our component pieces of critical thinking. E nos dá algumas das peças dos componentes do pensamento crítico. Now, I don't know about you, Eu não sei a respeito de but when vocês, I don't know mas quando eu não sei alguma coisa, to know, e eu quero saber alguma coisa, I'm in a state of this non-closure, eu entro num estado de não conseguir fazer um fechamento. confusion, É uma confusão, it's searching. é uma busca constante pela resposta. So the state of thinking is not necessarily a very pleasant state. Então, o estado do pensar não necessariamente é um estado muito prazeroso. Which is probably why a lot of people don't want to do it. Não à toa, muitas pessoas não gostam de fazê-lo. So thinking itself, real thinking, Então, o pensamento em si, o pensamento de verdade, involves effort. envolve um esforço. Which is why when you actually do it, Pelo que, de tal forma que quando você realmente faz, o seu cérebro pode chegar a doer. you ever had that experience? Já sentiram isso alguma vez? You have to stop thinking. Eu tenho que pensar, parar de pensar, tá doendo. Music on. Alguém, liga a música, pelo amor de Deus. Tem um iPhone ligado ali. Not think. Eu tenho que me liberar um pouquinho e parar de pensar um pouco. So it involves effort. Então, envolve um esforço. And the less skilled you are, E quanto menos habilidoso você for em uma área, more effortful. mais esforço vai parecer ser necessário. You know, it's kind of like a muscle. É como se fosse uma musculatura. Any muscle you first start using, Qualquer músculo, quando você começa a usar, ele começa a doer. Ele incha rápido. after a while, it takes a long time before it's sore. Agora, depois de um tempo, você precisa de muito esforço para ele começar a inchar. And in some ways, mental effort. De certa forma, o esforço mental, no início também, é muito esforço. And then as you do it, E depois, com o tempo, kind of like a muscle, it feels good to use it. é tipo como um músculo, fica bom, é gostoso usá-lo. So thinking, Então, pensar. we take a thinking for granted. Então, a gente deixa muito em vão essa nossa habilidade de In pensar. some ways, it's an incredible, amazing experience. De certa forma, é uma experiência incrível, fantástica, podermos pensar e sermos capazes de pensar. Which is why sometimes I like to listen to that. I like to have that conversation. Por isso que às vezes você pode dizer, eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ter essa conversa com essa pessoa, porque essa pessoa me faz pensar. Trying on new ideas. E eu fico tentando vestir novas ideias. And what if that's what coaching is? E o que seria o coaching se não fazer isso? So we ask questions. Nós fazemos perguntas Take a person. que levam uma somewhere pessoa they don't usually para go, um lugar que normalmente elas não vão. and by definition, it's out of their comfort zone. E por definição é fora da zona de conforto. And they can't just answer it quickly. E eles não são capazes de responder rapidamente as nossas perguntas. Time. Leva um tempo para processar. And so those indicators, Então esses indicadores you're getting them to think. são bons indicadores que você está fazendo a pessoa pensar. Now, when you think, the mental effort is generating a map Agora, quando você pensa, esse esforço mental está gerando um novo mapa. about something. Um novo mapa sobre alguma coisa. Could be about finances. Talvez sobre finanças. Talk that through. Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Exercise, Ou exercício. or being compassionate Ou sobre ter compaixão para com os outros. when I'm upset, Quando eu estou chateado. or whatever the subject Qualquer que seja o assunto. what we do with thinking O que a gente faz com o ato do generate pensar a mental model é gerar um modelo mental of something works. sobre como que uma coisa funciona. Now, the contribution of NLP, A contribuição da programação neurolinguística nisso é que we think in sensory systems. nós pensamos por meio de sistemas sensoriais. So one of the questions, one of the concerns we all have, Uma das preocupações que todos temos é how is this person thinking? como, de que forma essa pessoa está pensando? Visually, Será que elas estão codificando esse pensamento de maneira visual, auditiva, sinestésica? if the subject is food, then you code it olfactory, Se o assunto for comida, será que eles estão codificando de maneira olfativa, gustativa? and the biggest way we think is in words. E a principal forma por meio do qual a gente pensa é por meio de palavras. In fact, it's
Na verdade, é muito difícil nós não pensarmos por meio de palavras também. Without words, there's not much you can think about. Sem usar palavras, não tem muita coisa que você consiga pensar. You make so many pictures. Você consegue fazer algumas imagens, mas o que que isso significa? Sobre o que que é isso? What's the causation? Qual é a causa disso? So most words, most thoughts are in words. Então, a maior parte dos pensamentos são por meio de palavras. So then here's the problem. Então, aqui está o problema. The words I'm using are actually problematic. As palavras que eu estou usando, na verdade, são problemáticas. So the meta model Por isso, o metamodelo is a great critical thinking tool. se torna uma excelente ferramenta de pensamento to help us crítico, clean up words. porque nos ajuda a limpar as palavras. So if you have a thought, Então, se você tem um pensamento, my self-esteem is dropping a minha autoestima está caindo because of my relationship. por causa do meu conflito de relacionamento. How vague is that? Pô, quão vago pode ser uma afirmação dessa? What do you actually mean? E o que a pessoa realmente quer dizer com isso? So what does self-esteem mean? O que autoestima significa? E relacionamento, conflito, Dropping caindo. De onde? Para onde? standard. Qual é o padrão que você está usando de referência? So we can think very vaguely. Nós podemos pensar de forma muito vaga também. So even if you can get people to use their brain, Mesmo que você consiga fazer com que a pessoa use o cérebro, use sloppy language, se você usar uma linguagem muito vaga, muito solta, thinking, ela vai fazer um pensamento muito solto. and they may think it's meaningful. Eles podem até achar que é muito significativo, ou soa significativo, robusto, bonito, So mas critical thinking is checking out, looking at, examining então o pensamento crítico é checar, conferir, examinar os próprios pensamentos, quality of our thoughts a qualidade dos nossos pensamentos. and whether our thoughts are doing E se os nossos pensamentos estão criando um mapa mental help us now que vai nos ajudar agora sim navigate through a navegar por meio da vida de maneira efetiva. a little bit of kind of getting started here. Isso aqui é um pouquinho para a gente iniciar essa ideia do pensamento crítico. So critical thinking is examining our thinking. Então, o pensamento crítico é examinar os nossos Make sure pensamentos our thinking is quality. para garantir que a gente tenha pensamentos de qualidade. So we're thinking accurately, Será que a gente está pensando de maneira precisa, specifically, específica, specific to be precise, específico o suficiente para ser bem precisa, direto ao ponto? and then pragmatically, Será que estamos pensando de maneira pragmática, de forma útil, and so that it makes us more resourceful as persons. de modo que nos torne mais uma pessoa com mais recursos como pessoas? Kind of a basic definition Isso é meio que a definição básica of critical thinking. do pensamento crítico. With that definition, now NLP and especially the meta model Com essa definição agora, a PNL, principalmente o metamodelo, is just such an incredible process. é um for critical processo incrível para o pensamento crítico. So when I wrote the book on executive thinking, Quando eu escrevi o livro sobre pensamento executivo and I went to the field of critical thinking, e eu fui estudar o campo do pensamento crítico, read about 40 or nearly 50 books now. Eu li- on thinking. eu li cerca de 40, quase 50 livros já sobre pensamento crítico. All the key leaders in that field, Todos os líderes chaves nesse campo. not one person even mentions it. Nenhuma pessoa menciona a programação linguística. So that was one of my motivations Isso foi uma das minhas motivações para escrever isso. to let people know. Para deixar que as pessoas saibam, ei, tem algumas ferramentas muito poderosas que a gente já desenvolveu. Not only can we work with language, Não só a gente consegue trabalhar com a linguagem, o metamodelo, but we can work with all these other systems. mas conseguimos trabalhar com todos os outros sistemas internos People be more precise para ajudar a pessoa a ser mais precisa, mais direto ao ponto. and can tell if language is working effectively or not. E a gente consegue descrever e identificar se a língua está funcionando, a linguagem está funcionando de maneira efetiva ou não. So I feel like it'd be good maybe to stop. Então, acho que seria legal a gente dar uma pausa rapidinho e abrir para algumas perguntas ou pegar alguns comentários sobre de vocês.
I have two questions. Dizem que a melhor língua para PNL, para se programar, é o inglês. Self is the English language. E alguns outros All the idiomas, languages in the world, the best one is the English language itself. e que outros And idiomas, some of other languages você não tem essa do precisão not que a have língua the inglesa. amount of precision that the English language has. Então isso abre um campo So de that opens a possibilidade de field interpretação of interpretation que pode gerar that can também generate essa capacidade de ter um pensamento crítico. thinking critically. Isso, por exemplo, acontece muito no idioma árabe. Some languages. E, por exemplo, a gente vê muito na própria interpretação do livro Alcorão. Interpretation of the Quran. Daria muitas possibilidades. Several possibilities. Então, se a linguagem verbal, ela pode ser uma dificuldade. Como faria no caso, para solucionar isso com relação ao pensamento crítico? Well, the problem is every language has vagueness. A questão é que todo tipo de linguagem tem uma parte meio vaga, palavras vagas. To it. And all European languages, E todas as linguagens europeias, Latin, Greek, que vêm do latim, do grego, built on the subject predicate. são criados na sequência de sujeito-predicado na estrutura, Problematic. que é uma estrutura The problemática. only reason English may have some of that value E, ok, talvez o inglês possa ter um pouquinho desse valor, stolen words from porque all the other roubou languages. palavras de todas as outras línguas e pode ter um vocabulário talvez mais The rico. structure allows more integration. E a estrutura permite um pouco mais de integração que algumas línguas não permitem. Um, every language probably Agora, provavelmente toda língua que existe, has an area of its most effective. ela tem uma área no qual ela vai ser mais efetiva para alguma coisa. But there's language itself is Mas a linguagem em si, o idioma, not very precise. ela por si só não é muito preciso, todas elas. Science, Toda disciplina, toda nova ciência cria a sua própria linguagem nova, o seu próprio idioma, porque a linguagem normal do cidadão comum é insuficiente para descrever aquela área de pesquisa. I was reading February Man book, Michael, eu estava lendo o livro do Homem de Fevereiro, do Milton Erickson, and it says about the metaphor that you were saying, like Rossi was questioning, how do you know? e fala sobre uma metáfora que o Ross estava perguntando para ele. Como que você sabe se você vai usar a analogia que uma mulher estava usando? Ela está entrando na água do matrimônio. E ele perguntou, como é que você pegou a ideia de que fosse sobre matrimônio? E ela estava descrevendo a mulher descer uma montanha. E aí o Erickson disse, tem cerca de 140 direções diferentes, simplesmente usar a palavra curso, correr, percurso. E dessas 140 direções, isso, tem vários, só para essa palavra tem várias direções diferentes. Que alguns termos de língua podem ser vagos o suficientes que dão margem muito à interpretação individual e que cada pessoa no seu mapa, ao escolher determinadas palavras, pode significar algo absolutamente diferente, mesmo usando as mesmas palavras. That's why we have the clarity questions, so that we understand what the person really means. In linguistics, this is true of every language. Na linguística, e isso vale para todas as línguas, Most words are polysemic, a maior parte das palavras são polissímicas, multiple meanings. que têm múltiplos significados. And you have to ask, how are you using that
terminology. Então a gente tem que perguntar como você está utilizando essa terminologia. And interesting enough, the smallest little word, E de forma interessante, as palavras mais simples, se você for para o dicionário, 100 definitions. vão ter 100 definições, as palavras menores e mais simples. So there's not a one-to-one relationship. Então não existe uma relação um a um com as palavras. O que a ciência tenta fazer é, a partir de agora, essa palavra significa isso e só isso. Nessa indústria, essa palavra significa isso. Então eles tentam limitar o palavreado, o vocabulário normal do dia a dia para aquele nicho. Agora, o pensamento crítico é ser capaz de olhar em qualquer linguagem, ou qualquer sistema, ou qualquer código e questioná-lo. De modo que você consiga ser mais preciso, mais claro, e o propósito dessa clareza é de modo que o seu mapa mental consiga te fazer coisas. Então, o problema acima das palavras em si são as distorções cognitivas. Supergeneralizar, superpersonalizar, terribilizar, emocionalizar. Então, são os padrões de pensamento infantil, que a maioria de nós ficamos adultos, mas superamos a maior parte deles, na maioria das vezes. E as falácias cognitivas. Isso é um pensamento que simplesmente está errado. Seriam os mitos e as má compreensões e as crenças anteriores que não encaixam mais, que foram herdados de tempos primitivos. Então essas falácias estão sempre erradas. E aí o seu viés cognitivo, que normalmente estão corretos, entretanto, nem sempre. E se você não estiver pensando enquanto você estiver com o viés, a respeito dos atalhos que esses vieses dão, você vai ter pontos cegos no seu pensar. E esse viés vai te cegar, e às vezes do óbvio. Então o viés de confirmação é um óbvio. Uma vez que a gente sabe de alguma coisa, a gente tende a buscar evidências que confirmem aquilo que a gente sabe. E por causa da psicologia humana, se você está convencido, e se você acreditar, e se você está procurando isso, você vai encontrar evidências que vão suportar a sua ideia. Se você acreditar em reencarnação, você vai encontrar. Se você acreditar em anjos, você vai achar evidências. Aliens, você vai encontrar. Aliens que roubam as pessoas e levam eles na nave e fazem coisas sexuais com eles, você vai encontrar evidências disso. E o viés de confirmação, a crença da confirmação, tal que qual percentual das pessoas, 95, 97, a maioria das pessoas só leem aquilo que elas já acreditam. Não pegam um livro sobre um assunto de algo no qual elas não acreditam. A gente só continua confirmando o nosso viés. Então é um viés extremamente perigoso. E como coach eu tenho que ter a ciência disso, não só no meu cliente, mas comigo mesmo. O viés da disponibilidade também é interessante. Eu penso, eu raciocínio, eu crio um mapa mental baseado no que está disponível. E o que está disponível normalmente é muito distorcido. Se eu estou assistindo o jornal, o que está disponível? E então eu vou perguntar, o que é mais perigoso? Os carros ou os aviões? Aviões, claro, são mais perigosos. Entretanto,
Ao olhar nos fatos, os carros são muito mais In perigosos. fact, you're 7 times more likely to die Na verdade, você tem 7 vezes mais chance de morrer no seu carro indo para a casa do aeroporto than flying a plane. do que no avião em si. But availability, that doesn't. Entretanto, a disponibilidade dessas informações Availability is more about what's at ready access to your memory. a disponibilidade também quer dizer sobre o que está pronto para ser acessado da sua memória, And not the facts. e não os fatos em si. É o que está disponível da memória. Aspect of availability bias, Um assunto interessante sobre esse viés da disponibilidade é, and this is what in the book The Black Swan, isso aqui é uma coisa que no livro O Cisne Negro fala, Nyland, I think was his name. acho que é o Nyland que escreveu, Um, people are very rarely as pessoas raramente surprised or shocked. se surpreendem ou ficam chocadas. Most people, most of the time, A maioria das pessoas, na maioria das vezes, compreendem. and they have very little things about not understanding. Então, existe muito pouco sobre o não entender de alguma Bias is coisa. we think we understand. Então, o nosso viés é, nós pensamos que a gente entende as coisas. So the level of curiosity, In- exploration, Então, o nível de curiosidade e exploração para a maioria das pessoas, se perguntarem por que as coisas funcionam, como é assim, acaba sendo muito baixo. what happens is I'm not very curious and I assume I know I understand. Então, no nível emocional, o que acontece? Se eu não sou muito curioso e eu assumo que eu já sei de I tudo, walk through the streets or through a house, eu ando por uma casa ou por uma estrada e eu entendo, eu sei tudo o que está acontecendo aqui. there's mysteries. Quando tem tantos mistérios, orquídeas, em cada passo onde você tem, como é que isso funciona? So this is the need for critical thinking, Então, aqui é a necessidade para o pensamento crítico an indication of how uncritical e, we are. e um indicador de quão não crítico nós somos na nossa forma de pensar. And the backside of that one is not only do I think I understand, E o outro lado dessa moeda é não só o que eu acho que eu entendo, but what I see is that's all there is. mas o que eu vejo é só isso que existe. Não existe mais nada para procurar aprender. Really create semantic shocks. E isso pode realmente criar alguns choques semânticos. That bias. Esse tipo de viés. That's all there is. O que eu vejo é a única coisa que está lá, que existe. So a great illustration of that is Sherlock Holmes. Uma ótima ilustração disso é o Sherlock Holmes. And solving the mystery Ao resolver o mistério of the thief do, la- broke in and stole. do ladrão que entrou na casa e roubou. They're asking all the questions. A gente está fazendo as perguntas e And the information is we don't know. Dog didn't bark. a informação é como é que ele entrou? Não sei. O cachorro não latiu, o alarme não tocou. There's the information. E o Sherlock Holmes diz, tá aí a informação. O cachorro não latiu, isso é uma informação. O alarme não disparou, isso é uma informação. Actual listening, the dog knew the thief. Então a escuta inferencial, o cachorro conhecia o ladrão. So thinking about what's not. Então pensar sobre o que não é. One of the hardest things for the brain to do Uma das coisas mais difíceis do cérebro fazer information about what's not. é entreter uma informação sobre o que não é. So as a coach, I'm wanting to ask all these questions to direct people Então, como coach, eu quero fazer essas perguntas para direcionar a pessoa para o que ela não está prestando atenção. that'll help them to be more curious Isso vai ajudá-las a ser mais curiosas and find the needed information. e encontrar as informações realmente necessárias. So in that instance, that would be a place where Bom, mismatching can be very useful.
Nesse exemplo, é um exemplo no qual o mismatching ele pode ser extremamente útil. Procurar uma diferença que não esteja óbvia. Então, há momentos para isso. Alguns momentos eu tenho que olhar para o óbvio. A gente viu alguns exemplos disso nessa tarde. Está bem na nossa cara e a gente não consegue ver. Então, quanto mais você conseguir expandir os seus metaprogramas e você conseguir pensar e perceber de múltiplas maneiras, maior vai ser a chance de você conseguir informação de alta qualidade. Michael. Bom, basicamente, todos os metaprogramas a gente pode. Porque é um ato de pensar. A pensar em cada uma da amplitude do espectro. Qualquer metaprograma que eu não conseguir acessar é um ponto cego para mim. Deixa eu entrar, por favor. Vai embora, me deixa em paz, não. Mas eu quero me explicar, por favor, vai. Sai daqui, eu me foro. Coloquei aqui o microfone. Maria, aperta aqui no botão. Botãozinho aqui do microfone, por favor. Obrigado. Thank you. Vai depender muito do que você está querendo pensar de maneira clara. Se for um procedimento, o pensamento claro. Obrigado. Então, se eu quiser fazer um pensamento claro, limpo sobre um procedimento, eu vou usar o de procedimentos. Se eu quiser um pensamento bem claro sobre criatividade, então o de opções vai ser mais útil. Então, por isso que o assunto ele pode determinar ou pedir um tipo específico de pensamento. Eu estou trabalhando o meu cérebro de forma cirúrgica em alguma direção. A falta de pensamento não é por causa do sistema educacional. No Brasil, a gente não aprende a pensar. A gente tem muita informação e há uma capacidade de reter informação. Quando eu fui estudar no exterior, na França, somente na língua francesa, se usava muito a dialética. Ou seja, pegava-se uma afirmação, se desenvolvia toda uma tese a favor da afirmação, depois uma antítese, destruindo a afirmação, e no final só uma síntese.
Então, é uma maneira sempre de ter um pensamento crítico. Nos casos, né, do pensamento crítico, a dialética também não poderia contribuir para desenvolver esse pensamento? Bom, com certeza. So the other thing about critical thinking, especially if you want your children to start thinking, Uma outra coisa a respeito de pensamento crítico, principalmente se você quer que suas crianças, seus filhos, queiram pensar com mais clareza, com mais precisão, thinking that's going to be effective for them, com um pensamento que vai ser mais efetivo para eles, knowing the thinking stages of development. saber como é os estágios de desenvolvimento do pensar. So children go through Então, as crianças passam alguns estágios de desenvolvimento de pensamento. Jay's work, É um trabalho do Jean Piaget, concrete thinking, desde o pensamento concreto, pensamento mágico, the pre-formal thinking. o pensamento pré-formal. During teenage years, they begin to do formal thinking. Durante a adolescência, eles começam a ter o pensamento formal e por aí vai. We used to think that the brain was pretty well developed at 15 or 16. Nós costumávamos pensar que o cérebro está praticamente desenvolvido aos 15, 16 anos. Research is it's into the 30s. Mas as últimas pesquisas mostram que até os 30 anos, só com 30 anos por aí, que ele finalmente ele fica maduro. So, critical thinking for children will be at different stages. Então, o pensamento crítico para crianças seria num estágio diferente e apropriado para o desenvolvimento delas. Dialectic type of thinking, Agora, um pensamento do tipo dialético phonological thinking, é uma forma de pensar muito lógica e muito formal. and it would be an example of having to work over Seria um tipo de exemplo de como pensar numa ideia e trazer esforço para isso, para o cérebro. and it'll be very useful for certain areas. E vai ser muito útil para algumas áreas. And then other areas it's not useful at all. Agora, para algumas outras áreas não seria tão útil. So once again, it's depending on Mais uma vez, depende do que a gente está lidando. helping people learn how to be better critical thinkers Ajudar as pessoas a serem melhores pensadores críticos will involve actually, it's like each of these thinking vai envolver, na verdade, cada um desses estilos de pensar, esses padrões de pensamento. each one is that's a tool. Se você pensar como cada um deles, como isso é uma ferramenta, isso também é uma ferramenta, All the meta programs, todos os metaprogramas, tools. ferramentas diferentes para o pensar, So now you get your tool chest. agora você tem a sua caixa de ferramentas. Now it's the choice, the wisdom of Agora é a escolha e a sabedoria sobre quando usar o quê. here's another definition of critical thinking. Olha só, uma outra definição de pensamento crítico. And it also E também vem dos neurocientistas aqui. Korzybski O Korzybski, ele mapeou GP knew it. a neurologia que ele conhecia à época, So the lower level brain de modo que as áreas de baixo nível cerebral, de baixa frequência, so information comes in, a informação entra, our sense receptors os nossos receptores sensitivos translates into certain data, transformam isso em alguns dados internos then moves up to the thalamus. e isso entra nos fileumas, no hipocampo. From there it goes to the subcortical Daí ele vai para o subcórtico, higher level. Each que são de maior nível, translated, it gets transmuted e em cada passagem dessa ele é retraduzido e retransmutado, until it finally gets to the cortexes. até chegar no córtex. Now, interesting enough, we've got 8 visual cortexes, Agora, interessante, nós temos 8 córtex visuais, 5 associative 4 ou 5 córtex associativos, motor cortex. um córtex motor, Then we got the prefrontal. e aí temos o córtex pré-frontal. It's at the prefrontal É nele que where we think about our thinking. nós pensamos a respeito do nosso pensamento. So the prefrontal, which is Então, o unique, córtex pré-frontal, que é exclusivo para os seres humanos, that's what distinguishes us from the animal. é isso que nos distingue dos animais. Because at the prefrontal, you can think about your thinking. Porque nesse córtex pré-frontal nós podemos pensar a respeito dos nossos pensamentos. That's where the metastate comes in. É aqui que entram os metaestados. I can bring awareness to my thinking. Eu posso trazer consciência para os meus pensamentos. Once you do that, you have self-awareness. E nesse momento nós temos a autoconsciência, a tomada de consciência. Our thinking
E parte do processo de pensar, o que torna isso difícil, é que quando você está consciente de algo, isso gera uma autoconsciência e tudo que vem junto disso, quando você está autoconsciente de você. Que agora você começa a se fazer perguntas. Quem sou eu? Como é que as pessoas estão me vendo? Como é que eu me apresento para os outros? E aí, ao pensar sobre esse pensamento que você teve, uma das coisas que ocorre no córtex pré-frontal é uma avaliação, uma autoavaliação. Você está se avaliando ou avaliando os outros ou as coisas. E você está usando algum critério interno para isso. Porque é o córtex pré-frontal que gera o valor, por meio do qual você faz as comparações e avaliações. E se você não estiver fazendo isso de uma maneira gentil consigo mesmo, você vai estar experienciando isso como um auto-julgamento. E isso trava o pensamento crítico em muitos adultos. Eles pensam algo, eles julgam isso, e agora eu penso, por que eu tive esse pensamento? Será que eu sou idiota? Eu não consigo pensar isso. E isso que acontece várias vezes no processo educacional. A criança toma consciência, o professor fala, você é idiota, moleque. E agora os níveis mais altos dos cérebros começam a criar esse campo semântico interno. Então, por óbvio que eles tentam derrubar essa área, porque ela está consciência dessas etapas. E não à toa, vários dos nossos clientes de coaching têm medo de pensar. Porque a forma como eles tocam o sistema interno deles cria muita dor. Então, o que eu e você fazemos com o nosso córtex pré-frontal? Primeiro, autoconsciência, valores, processo de avaliação, tomada de decisão. É aqui que nós escolhemos, fazemos as escolhas. E ao termos tudo isso, um outro fenômeno emerge, que é um senso de responsabilidade. Essas são as funções de mais alto nível do córtex pré-frontal. São as suas funções executivas. Porque você está tomando decisões executivas por meio dos seus valores, tomada de consciência, suas decisões. Você é o CEO da sua própria vida. E você pode ser um chefe horroroso. Você pode estar colocando para fora os inputs e impedindo que os outputs saiam, ou você pode distorcer todo o processo de informação interna. Então, o pensamento crítico, ele é aprender como você vai usar suas funções executivas de uma maneira de alta qualidade, muito efetiva. Então, por isso que o pensamento crítico, na verdade, é o pensamento executivo no nível pessoal. Saber como tocar essas funções executivas de maneira muito boa. E ao pensar a respeito do coaching, não é exatamente isso que a gente faz com o nosso cliente? O que especificamente você quer? Por que isso é importante para você? Como que você vai avaliar isso, se deu certo ou não? Então, você está num ponto de decisão. Como é que você pensa a respeito de si mesmo? Então, eu e você somos coaches de pensamento crítico, de pensamento executivo. Então, quando você tem as ferramentas e o metamodelo, da sua perspectiva executiva, você começa a falar contigo, especificamente quando, especificamente quem, especificamente com quem ou o quê.
E agora é como se tivesse um executivo interno que sabe como pegar a informação limpa do ambiente e de si mesmo. And so now the person, knowing that thinking is fallible, E agora a pessoa, tendo consciência de que o ato de pensar é falível, pode dar errado, and knowing how to make it go right, e sabendo como fazer com que o pensamento vá de maneira correta, você opera de maneira muito mais efetiva. so what do you think? E aí, o que vocês acham disso? As the word calls this muscle. This muscle working this muscle. É como se precisasse malhar esse músculo. To think hurts. So I've got a lot of quotes in the book. One was from Henry Ford, Eu tenho várias citações no livro. Um deles era do Henry Ford. and he says, "Thinking is hard work. E ele diz isso. Pensar é um trabalho duro. Most people don't." E é por isso que a maioria das pessoas não faz. I think it was Edison who said, Acho que tem uma do Edison que "In diz: my life, I've had 2 or 3 thoughts." na minha vida inteira eu só tive uns 2 ou 3 pensamentos. E eu fiz uma fortuna graças a esses pensamentos. And when you think about it, E o incrível é que quando você pensa sobre isso, modern civilization toda a civilização moderna someone having a resultou de alguém ter tido um incrível pensamento, ter trabalhado nesse pensamento. and so modern life, business, Então, toda a vida moderna, os negócios modernos, operam sobre pensar nas pessoas that's what we help e por pessoas pensantes. É isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem durante o coaching. São frustradas a tomada de decisão. Hoje, com esse excesso de informação, de conhecimento, cada vez mais essa tomada de decisão é difícil devido à imprevisibilidade das coisas. E se fala por cada vez mais da intuição, da contribuição. Esse é o processo de decisão, tomada de decisão. Qual a relação, né, do pensamento crítico com a intuição? So there's lots of studies on that. Então, tem muitos e muitos estudos a respeito disso. Best books, Um dos melhores livros slow thinking, é o Pensamento Rápido e Pensamento Devagar. Rápido e Devagar. so he talks fast thinking. Ele chama de o Tip of the tongue, pensamento rápido, é aquele que está na ponta da língua, automático. so it's not thinking, Então, não é pensar, na verdade. just responding. Você está só respondendo. Now, Agora, with the slow thinking, com o pensamento devagar, cortex, que é esse pensamento das funções do neocórtex, think it through, you're learning ao pensar e processar uma ideia, você está aprendendo. and you're discovering. And so when you do that, E você está descobrindo, e quando você faz isso, do it long enough, e quando você faz isso por tempo o it goes right suficiente, into the unconscious. isso vai entrar até o seu inconsciente e torna incorporado em você. E isso é a sua intuição. Essa habilidade que foi praticada e chegada à maestria que entrou no seu corpo. Então, se você treinar o suficiente seu saber, seu saber interno, intuição. Tuição é o saber interno. Intuição é ou eu sou muito bem informado sobre algo, ou acaba sendo mal formado. E você toma decisões ridículas e estúpidas por intuição. Então a estrutura está aí. Se ela foi bem estruturada, pode ser útil. Mas se for uma intuição inteligente ou não, depende do aprendizado que você colocou para dentro. Então, se você cresceu numa família disfuncional, suas intuições a respeito de família serão intuições, entretanto, elas não vão funcionar muito bem em uma família saudável. Mas você tem essa sensação de que algo vai
So from decision, Então, em termos de decisão, there's some statistics about decision. tem algumas estatísticas a respeito de decisão. And how many businesses Quantas pessoas e quantos negócios realmente tomam decisões idiotas? E as pessoas pensam, o que a gente estava pensando nisso? Esse é o problema. Vocês não estavam. So decisions that a person is doing clear. Agora, uma decisão que a pessoa esteja fazendo um pensamento preciso, acurado, And considering the biases and fallacies, e considerando, levando em consideração os viés e as falácias, thoughtful decision. tomar uma decisão consciente, pensante, Habit of making thoughtful decisions. a partir do momento que você cria o hábito de tomar decisões Call that person. pensantes, nós começamos a chamar essa pessoa de sábia. So wisdom, Então, a sabedoria é o quê? that's an area that I'm now reading in. É a área que nesse momento eu estou lendo e pesquisando. Cara, é incrível, tem vários livros sobre isso, sobre sabedoria And the structure of wisdom. e a estrutura da sabedoria. But it goes back to use of choice. Só agora volta a decisões onde você tomou uma escolha consciente para usar, Criteria and value. que volta ao ponto de os seus critérios de uso e os seus valores, Thinking. que volta a respeito do pensar de maneira clara. And of course, all of that takes time. E claro que tudo isso, para ser condicionado, leva muito tempo. So, learning how to become wise. Então, aprender como se tornar um sábio Choices. So, vem por meio de várias escolhas. Isso tudo está conectado. and so we would say that the wise person Então, a gente até diria que uma pessoa sábia provavelmente tem intuições treinadas. and somehow they just know. E, de certa forma, eles simplesmente sabem. Then the qualities of that. E aí tem as qualidades disso, Wisdom. ao olhar aos estados da sabedoria. Usually patience, Normalmente tem paciência, kindness, gentleness, gentileza consigo mesmo e os outros, caring. cuidado, And so empatia we para os start outros. looking at the qualities of wisdom. Então, ao olharmos as qualidades da sabedoria, Really a human development that takes realmente é um desenvolvimento humano, um processo de desenvolvimento humano que leva muito tempo. then we go to the old wise tale. Então, a gente vai para o conto do velho sábio. To be wise, you got to make lots of mistakes. Para ser sábio, você tem que errar muito. Aprenda com os erros, Then you be wise. e aí sim você vai ser sábio. Lembrando de uma história oriental sobre sábio. Story from the East. About wisdom, o sábio. Falava que uma das características do sábio é a alegria. Alegria. E como essa alegria se relacionaria ao pensamento crítico? Well, so part of critical thinking. Bom, parte do pensamento crítico é um senso de curiosidade e ficar impressionado com as coisas, sem saber de tudo. E sempre se perguntar, o que será que eu estou perdendo? O que será que eu não estou notando? E aí as grandes descobertas, ou pequenas descobertas. Então, em parte, a alegria vem nisso, nesse descobrir. Então, acredito que a alegria cresça dessa curiosidade básica. E em parte a gente perde essa curiosidade. E não... Nós quem? Cara pálida. Fala sobre você mesma. Fale de você. Mas você está certo. Muitas pessoas, de maneira geral, à medida que os adultos vão crescer, eu sei isso. E esse viés, pega isso, a gente não deixa de ser um aprendiz. Em alguns círculos é até um insulto pessoal dizer eu não sei algo.
And yet, to say, I don't know, E ainda assim, ao dizer eu não sei, but I'm gonna look into it, mas eu vou procurar saber. it's really a high level of thinking. Isso é um nível muito alto de pensamento crítico. So that would be a test of a critical thinker. Isso seria um teste sobre a sua habilidade de pensamento crítico ou de alguém. Tell me 10 things you don't know. Pergunta para alguém, me conta 10 coisas que você não sabe. They can't do that. Se eles não conseguirem falar isso de maneira rápida, Probably not thinking. provavelmente eles não estão pensando muito, não. I said to Geraldine last night, Eu falei para Geraldine ontem à noite, I asked my doctor, eu fiz uma pergunta para o meu médico há 2 meses. why do men have nipples? Por que os homens têm mamilos? I'm not breastfeeding. Eu não amamento ninguém. Why do I need a nipple? Por que eu preciso de um mamilo? São polêmicos. Eu não entendo isso. Mamilos. I said that to my doctor. Eu falei isso pro meu médico. E ela disse, eu não tenho tempo para explicar isso. She knows. Mas eu quero saber, ué. Don't you worry about this 7 nights? Você não passa a noite acordado pensando em umas coisas dessas? I won't sleep tonight. Então, as palavras, a linguagem, ela contamina a nossa forma de nos comunicarmos. Assim como as metáforas também podem fazer isso. Se você se comunica através de uma determinada metáfora, você pode acabar querendo agindo conforme aquele contexto da metáfora que você usa. Por exemplo, metáforas de guerra, de combate, você pode se comportar assim, às vezes, numa determinada conversa, aí no seu dia a dia. Então, baseado nisso, a cultura também pode ser uma forma de você classificar níveis desse desenvolvimento do pensamento crítico. Você tem encontrado algo sobre isso? So this is where cultures do play a big role. Bom, aqui que é um ponto que a cultura tem um papel importante. Primeiro, simplesmente a cultura familiar. If you got an authoritarian, Se você teve um pai ou mãe muito autoritário, não me questione, don't ask me. não me pergunte por quê. I told you what to do. Eu te disse o que fazer. That family culture is going to kill Essa cultura familiar vai matar o pensar, o aprender, o explorar. if you get a number of people like that. Se você tiver um número de pessoas assim em um estado, em um país, So we do have countries like that. nós temos países que são assim. And so you're going to have not critical thinkers. Você não vai ter pensadores críticos, mas simplesmente pessoas reclamonas, Be creative. obedientes. All they can do is copy. Eles não conseguem criar, só conseguem copiar alguém. We have cultures. Nós temos culturas assim. And then in terms of cultures, E em termos de cultura, some cultures that are very pragmatic. nós temos algumas que são muito pragmáticas. Then we got cultures that are very philosophical. Agora temos umas que são muito filosóficas. So on Europe, Na Europa, por exemplo, do lado um do you outro. got France and Germany. Nós temos França e Alemanha. Practical, Prático, philosophical. filosófico. And so that culture is going to affect Então essa cultura vai afetar how people a forma como as pessoas pensam how they respond to it. e como eles respondem às coisas diferentes. So culture does play. Então a cultura faz sim um papel importante. So you could ask in your culture, Então você pode perguntar na sua cultura, a person gets grown up, quando uma pessoa cresce, fica um adulto, do they ask a lot of questions, elas fazem muitas perguntas or they tell people? ou elas falam as coisas para os outros demais? The more they tell, Quanto mais eles falarem as coisas para os outros, ou quanto mais eles perguntarem, so vai ser uma boa evidência sobre aquela yeah, cultura. culture is going to play a big role
Então, sim, vai ser um grande papel. whether whether Um papel sobre se o pensamento crítico é encorajado ou não. so some of us have to fight family, Alguns de nós temos que brigar contra a família, os negócios, as culturas étnicas, so as to be a thinker, simplesmente para ser um pensador. and it's going to distinguish you. E isso vai te distinguir, te diferenciar, vai te chamar, você é um cara estranho, você faz muitas perguntas, você nunca está satisfeito. So the more we can help cultures develop, Quanto mais a gente possa ajudar uma cultura a se desenvolver e perceber o valor disso, clear thinking, do pensamento claro, limpo, being skeptical. e de ser cético. So at the very, very heart of critical thinking is questioning everything. O ponto-chave do pensamento crítico é questione tudo, seja cético. Because that's not going to fit Claro que isso não vai encaixar some organizations. em algumas organizações, em algumas culturas. Você falou, né, sobre a Alemanha, né, que é o país de pensamento concreto, realizador. Falou da França, né, que tem o pensamento filosófico, que não gera um resultado muitas vezes concreto. Mas, assim, uma coisa que eu observei é que talvez a grande contribuição que a língua portuguesa do Brasil possa dar ao mundo é que ela vai conectar mente e coração. Né? Isso eu percebo que alguns líderes que a gente possa ter, como um piloto de Fórmula 1, que era o Ayrton Senna, ele conseguia, né, transmitir, apesar da competitividade dele, emoção. Então, acho que cada vez mais no futuro, né, a sociedade, vão possibilitar futuras desenvolver por causa dessa conexão entre mente e coração. Sim, seria muito bom. Well, anyway, that's just a little taste of Bom, isso aqui é um gostinho para vocês going. de para onde a gente está indo, o que tem pesquisado. And I see it as really fitting into coaching. E eu acho que isso realmente se encaixa com o processo de Creating a set coaching. of tools for us to help Criar um grupo de ferramentas para a gente ajudar, fazer com que as pessoas sejam pensadores claros, consigam pensar de maneira clara. Trabalhar com as crianças. Qual a idade melhor? Ver o pensamento crítico. Well, you can help them to do clear thinking. Bom, com crianças, você pode fazer com que esse pensamento claro seja apropriado para a idade dela. In the book, Executive Thinking, Então, nesse livro, Pensamento Executivo, provavelmente no capítulo 4 ou 6, I wrote a chapter using Piaget eu escrevi um capítulo sobre o Piaget e o Erik Erikson, o desenvolvimento infantil. so that a parent needs to know at what stage. Então, um pai precisa entender em qual estágio o filho está. E sobre o pensamento, o tipo de pensamento adequado para aquela idade. As crianças não são pequenos adultos. They think in an entirely different way. Eles pensam de uma maneira completamente diferente. One of the most interesting psychological things, E uma das coisas psicológicas mais interessantes é, somehow, de, adults, de certa forma, à medida que a gente se torna adulto, a gente se esquece. and we can't even access. How did I think? E a gente sequer consegue acessar a forma como a gente pensava quando a gente tinha 5, 7 anos, 9 anos de idade. Our new capacities and our new thinking override. Porque as nossas novas capacidades, elas se sobrepõem às anteriores. Então, o que o Piaget fez, Thinking pattern ao mostrar esses padrões de pensamento, I know about. é tipo, eu sei a respeito deles, mas eu não lembro como era quando eu vivenciei eles. And so, the best thing a parent can do is Então, understand a melhor coisa que um pai pode fazer é compreender. and then help them to be there. E ajude a criança a estar nessa fase. And as they grow beyond, E à medida que eles cresçam e
e passe da fase, perceba as distorções e ajude a eliminar. A primeira coisa que as crianças fazem, elas precisam pensar em categorias. Noite e dia. Preto, branco. Homem e mulheres. Eles precisam pensar de maneiras polares, opostas, dicotômicas. Eles não conseguem, no início, pensar no meio. Não tem ainda essas categorias. Agora, ao passar dessa idade, 7, 8 anos de idade, eles conseguem começar a pensar nessa maneira. Então agora a gente consegue começar a ajudá-los a sair do branco e preto. Agora, tenta fazer isso quando eles têm essa idade. E é por isso que nós usamos regras. Não coma o seu irmão. Bita. Ah, não bata no seu irmão também, mas comer o seu irmão ficou divertido. I said do not eat your brother, which is also a good rule. E eu acredito realmente que isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança em outras áreas. Qual seria o momento mais adequado de fazer essa inserção? The audiovisual elements on the child development process. Eu vejo que essa forma também no início do pensamento crítico, como a criança pode se soltar como criança de verdade, não como adulto. What do you mean by audiovisual? O que você quer dizer com audiovisual? Internet, celular. Cell phones, iPads. That's that overloading of information. Essa sobrecarga de informação. Even as adults, Mesmo como adultos, nós aprendemos melhores quando estamos fazendo uma coisa de cada vez. needing to encode Porque o cérebro ele precisa codificar e manter aquele pensamento. E ter essa compreensão. without, and so you can just do damage to your Você literalmente pode criar dano para o seu processo cognitivo ao tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. this focus. Então, o foco é isso e é importante. And another big cultural challenge. É um outro desafio cultural muito grande para a gente. So last word, read one book at a time. Então, última coisa, leia um livro de cada vez só. Não vários, um livro de cada vez. Make sure it says Michael Hall. De preferência que seja um livro do Michael Hall. Eu estou traduzindo, mas vocês todos riem. I'm translating, but they all laugh before I say it. They all understand. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Agora a gente vai dar um tempinho para o público coordenar o staff. E a gente vai começar uma sessão de meta-coach, só que é tudo live. Meta-coach online, start online. Então, quem quiser participar, quem quiser assistir, pode continuar aqui na sala. Só continuação tudo certo, tá bom? Muito obrigada, gente. Thank you, Michael Hall. Very thank you for you. Muito bem, pessoal. Estamos voltando aí online agora, neste momento, ao chapter para a nossa sessão de MetaCoach. Em 10 minutos, então, 10 minutos de intervalo a partir de agora, para vocês fazerem o que for necessário para estarem presentes e completamente na sessão de MetaCoach. Vai acontecer 10 minutos. Essa é a coisa aqui do MetaCoach. E vamos ter o benchmark do Fábio Kojima. Ainda estamos buscando um cliente para a sessão.
estamos à procura de um cliente para a nossa sessão. Então, quem quiser e estiver pronto, a partir de agora, intervalo. 10 minutinhos para você